Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa atividade da noite, à nossa palestra, rogando sempre que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as atitudes e as consequências. Vamos, então, como de hábito, fazermos a prece, a oração, como queiram, e após a oração, então, nós vamos para o tema desta noite. Convidamos a todos para orarmos. Que nesse momento possamos mentalizar, pensar em toda a estrutura da casa que nos alberga. Desta casa, Caminho de Damasco, que sempre nos acolhe através dos benfeitores espirituais. Sempre que aqui chegamos, encontramos um ambiente agradável, a temperatura agradável, cadeiras, chão, tudo limpo, as salas preparadas para as crianças. E essa higiene, essa receptividade é um reflexo da receptividade dos bons espíritos que aqui trabalham. Desta forma, mentalmente nós evocamos a presença amiga de Dona Benedita, de Nordestino, de Dr. Klaus, de José Lázaro, de Aulos, Dr. Fred e os demais ceareiros da doutrina que aqui, vinculados a nós, trabalham diuturnamente em favor dos propósitos de Jesus. E é a esse Jesus a nossa maior gratidão. E neste clima que se torna ainda mais ameno, mais agradável, pela prece em conjunto que está sendo feita, é como se criasse neste momento um grande campo de proteção, uma energia de uma cor bem clara, bem suave, que vai envolvendo todo o espaço da nossa instituição, incluindo naturalmente o terreno ao lado, onde os projetos se desenvolvem para ampliação da nossa casa. Com esse sentimento de gratidão, com esse envolvimento da espiritualidade, nós agradecemos a Jesus pelas bênçãos recebidas e por esse momento. Que assim seja. Vocês sabem que hoje fizeram cappuccino para mim, né? Precisou 116 anos para a Célia lembrar de fazer isso. Não, sério, mas tudo bem. Mas tá valendo, Célia. Com 116 anos de atraso, mas tá valendo. Tá bom, cappuccino. Muito obrigado. O espírito Narcisa, no livro Nosso Lar, ela, dirigindo-se a André Luiz, ela coloca uma frase muito simples, mas de uma grande relevância para todos nós. Num diálogo com André, Narcisa diz a ele: todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. E nada mais, nada menos, ela está falando aqui
da lei de causa e efeito ou de ação e reação. E para nós refletirmos em cima deste tema, deste assunto, nós vamos recordar inicialmente duas situações, digamos assim, constrangedoras, difíceis, que André Luiz se deparou depois de estar atuando, trabalhando no nosso lar. Uma delas é quando ele se encontra, ele visualiza, melhor dizendo, a presença de Silveira. Quando ele olha para Silveira, que também está em atividade no nosso lar, ele disfarça, finge que não viu e sai discretamente. E procura um benfeitor relatando o seu incômodo, porque ele diz ao benfeitor que Silveira foi um homem muito prejudicado aqui na terra pelo seu pai. O seu pai era agiota, emprestava dinheiros a altos juros. Silveira foi uma das pessoas que pegou esse dinheiro emprestado e depois não tinha recursos para devolver. E aí André Luiz admite que, inclusive, aconselhou o pai, estimulou o pai a cobrar, porque ele tinha que pagar. E Silveira acaba na miséria, tendo que vender casa, os poucos bens que tinha, para quitar a dívida com a agiota. Inclusive, a esposa de Silveira acabou adoecendo muito e ficando sem recursos financeiros para cuidar de si. E quando ele viu Silveira lá, ele sentiu um constrangimento, uma culpa. E aí o benfeitor orientou: olha, é uma oportunidade, vá até ele, abrace-o, cumprimente-o e peça desculpas, peça perdão pelo que aconteceu. E assim André Luiz faz. Graças a Deus, para André Luiz, Silveira já era um espírito mais elevado. E quando André Luiz vai até ele todo constrangido, até com receio da reação, o próprio Silveira se antecipa, dá um abraço nele e nem permite que ele toque no assunto, aliviando um pouco a sua consciência. Mas houve esse constrangimento. Numa outra situação, numa segunda situação, é um pouco pior, porque André Luiz, ele não sabia por quê, mas ele tinha uma certa atração pelas câmaras de retificação, que é quando chegavam os doentes mais graves, ficavam acomodados nesta ala, e ele sentia uma grande atração de visitar a ala feminina. Até que um dia ele o faz. E visitando a ala feminina, ele viu lá uma mulher e ele a reconheceu imediatamente. Ela não o reconheceu, mas ele a reconheceu. E eles começaram a conversar. É uma mulher num estado muito deplorável, muito sofrido. E ela então começa a contar a André Luiz o seu drama, que ela havia trabalhado numa casa onde haviam pessoas de muita posse, os donos da casa tinham muitas posses, muito dinheiro, e ela acabou se envolvendo afetivamente com o filho do casal. E quando os pais souberam desse envolvimento afetivo, obviamente ela era empregada, não é? O jovem, sendo protegido principalmente pelo pai, colocaram-na para fora, demitiram-na, colocaram na Rua da Amargura. Ela não tinha para onde ir, acabou tomando um caminho equivocado, de equívocos no campo da sexualidade, e ela foi caindo moralmente até desencarnar numa situação muito difícil. E André Luiz, ouvindo tudo aquilo, ele sabia que este jovem que ela se referia era ele mesmo. E naquele momento ele não teve coragem de dizer a ela que se tratava dele. E por ironia do destino, um dado momento ela diz assim a ele: que interessante, a sua voz se parece muito com a dele, né? Fazendo com que ele se sentisse ainda muito mal. E aí, assim, a gente pensa da seguinte forma:
que em algum momento, estando no mundo espiritual, partindo da terra e deixando aqui algumas coisas pendentes, nós teremos que resolvê-las. Que haja ou não haja constrangimento, como aconteceu com o André Luiz, em algum momento aquilo vai ter que ser ajustado, acertado. Então, assim, vamos pensar num exemplo pesado. Vamos pensar num exemplo difícil. Embora muitos aqui não vivam essa experiência. Só para a gente ter uma dimensão de como a coisa funciona. Vamos pegar a Célia como exemplo. Eu vou pegar a Célia porque a Célia não é casada, então todo mundo vai saber que é um exemplo fictício. Imagine a Célia lá do outro lado, numa colônia, numa cidade, seja o nosso lar, seja quem for, e ela, depois de ficar hospitalizada, ela melhora, começa a caminhar ali pelo hospital, e alguém diz a ela: olha, Célia, você já se recuperou, você está bem, você pode agora assumir algum trabalho. E a Célia diz assim: nossa, e o meu marido? Nós somos casados 30 anos lá na Terra, fomos muito felizes. Eu não o reencontrei, ele desencarnou primeiro que eu não o reencontrei. Você saberia notícias dele? E o benfeitor diz assim: sim, claro. Inclusive, ele está habitando aqui a sua mesma colônia. Ele está aqui? Está. Mas eu vou vê-lo, claro. Você agora vai sair daqui da ala hospitalar, você vai começar a trabalhar em algum lugar, provavelmente você vai encontrá-lo. Nossa, eu vou encontrá-lo. Nossa, eu vou recordar a nossa vida, o que nós vivemos. E aí o benfeitor diz assim para ela: olha, seria também interessante que você conversasse com ele sobre as 3 traições que você fez com ele, que nunca ninguém ficou sabendo. Sim, porque se você vai reencontrá-lo, se você vai falar do passado, da vida que vocês tiveram, é justo que você confesse a ele o que fez, porque afinal de contas, você assim procedeu, ele nunca descobriu, você nunca confessou, na cabeça dele foi tudo bem, mas nós aqui sabemos. Inclusive, a gente até ia contar para ele, mas nós achamos que, como é um problema seu, natural que você conte. Então, pode ir em frente. Vocês já imaginaram essa situação? O constrangimento, a dificuldade, porque assim, aí entra. Eu disse que o exemplo é pesado, mas a gente pode usar isso para qualquer coisa, né? Um perdão que você não deu para o filho, um relacionamento em que você foi o errado ou a errada e você descobriu isso depois, mas não teve tempo de consertar, não teve tempo de arrumar. Qualquer situação em que o erro tenha sido seu, que aí você vai encontrar a pessoa do outro lado. Aí são 2 situações dolorosas. Primeiro, o seu constrangimento, a sua dificuldade em dizer, em contar, em olhar nos olhos, e ainda um outro problema, você não sabe como a outra pessoa vai reagir. Porque nesse exemplo fictício que eu dei, o marido dela então pode se enraivecer, descobrir uma coisa dessas depois de ter vivido uma vida com a Célia, no exemplo fictício, e não querer mais vê-la. E aí a Célia vai ter que lidar com isso, porque afinal de contas, ele tem todo o direito de reagir como ele achar melhor. Essa é uma das grandes dificuldades neste processo de quando nós adentramos a vida espiritual. Eu poderia colocar um outro primeiro, que não é tão grave, mas não deixa de ser uma dificuldade. Vamos pegar o mesmo André Luiz. Todos nós sabemos que André Luiz foi Carlos Chagas. Sendo Carlos Chagas um médico, o que a gente visualiza? Podemos ver isso no filme O Nosso Lar 1, né? No primeiro episódio, era mais ou menos aquilo mesmo. André Luiz, por ser um cientista, por ser médico, e eu estou falando aqui da adaptação, tá? Eu estou falando agora da adaptação. Já já eu volto para as atitudes e as consequências. Então, o que a gente visualiza? O que a gente pensa de André Luiz? Bom, ele era médico, ele era um cientista. Então, ele tinha uma grande casa, uma bela casa, uma mansão. Ele tinha funcionários que trabalhavam para ele tinha carros, ele tinha motorista que dirigia para ele tinha esse poder aquisitivo. E, de repente, ele está num ponto de ônibus, esperando o aeróbus, no mundo espiritual, para poder andar no meio do povo, né? Olha só, isso é adaptação. Isso é um problema, é adaptação. Porque e olha que agora eu estou dando um exemplo leve.
né? O exemplo leve de adaptação. Um poder aquisitivo no momento e no outro momento está ali com todo mundo, que foi a experiência que ele viveu. Bom, voltando para as nossas reflexões das atitudes e das consequências, vamos aqui aos tópicos que nós separamos para a reflexão. Primeiro tópico: também responderemos pelas faltas leves, aquelas que nós consideramos erros menores. Nós também responderemos pelos erros menores. Olha só, quando voltemos em Silveira, André Luiz não teve uma culpa direta. Ué, o agiota era o pai dele. Embora ele tenha dito para o pai, não, vai lá, só tem que cobrar mesmo, ele era um adolescente. Não foi ele que prejudicou Silveira, mas ele teve o constrangimento de resolver. Quando você cita o caso de Elisa, a mesma coisa. Porque quando nós vamos estudar, embora ela ainda fosse uma menina, quem teve a atitude de colocá-la para fora de casa foram os pais de André Luiz, não foi ele. E ela não era de todo inocente, porque tudo indica que ela, na época, era mais velha que André Luiz e tinha já vivido algumas experiências de ordem afetiva. Então, ela não tinha toda aquela inocência. Então, houve um erro de André Luiz, mas, novamente, digamos assim, um erro menor. Então, nós vamos ter que responder por isso também. Quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a pensar assim, nossa, mas será que aquele gato que eu amarrei uma pedra no pescoço e joguei no rio quando eu era criança? Sim. Nossa, mas será que aqueles cachorrinhos, que a minha cachorra deu um monte de cachorrinho, que eu soltei no meio da estrada, larguei lá? Sim, sim. Nossa, mas aquela moça que eu disse que eu amava para ela ir para a cama comigo? Sim, sim. E tudo é sim. Tudo que vocês estão pensando aí que vocês fizeram, é sim, é sim, é sim. É sim, vai ser sim, certo? Cada situação, claro, guardando o seu devido valor. E às vezes, quando a gente ouve os Espíritos dizendo que até mesmo os nossos pensamentos serão avaliados, a gente até acha isso um exagero. Mas observem, há pensamentos que são extremamente prejudiciais. Um pensamento alimentado durante dias, meses e anos gera uma doença. Um pensamento de ódio, de rancor pela outra pessoa, que não sabe se defender espiritualmente, pode prejudicá-la. Então, quando a gente fala do pensamento, a gente precisa lembrar que os pensamentos podem gerar em nós e nos outros situações muito graves. Daí porque os pensamentos também. E aí a gente começa a pensar. Aí nós vamos para um outro tópico. É mais fácil resolver aqui do que deixar para o lado de lá. Não foi por outro motivo que Jesus disse assim: reconciliai-vos com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Enquanto está aqui. Resolve aqui. É melhor resolver aqui. Dá para resolver lá? Não é que não dê. André Luiz estava lá tentando resolver. Mas a situação é muito mais complexa do lado de lá. Porque quando você está aqui e você consegue correr atrás do prejuízo, bom, você errou. Mas você tem, digamos assim, pesa a seu favor o fato de, primeiro, você ter se arrependido sinceramente, e segundo, você ter tentado corrigir, você ter tentado resolver. Isso pesa muito. Agora, o que é que nós fazemos normalmente, nós genericamente falando? Vamos deixando a coisa aí, vamos deixando a coisa aí. Em grande parte das vezes, eu não vou dizer todas, mas em grande parte das vezes, quando a gente diz assim, nossa, eu não sei porque que a minha vida não dá certo. Você sabe, sim. Sabe. Você sabe. Quinta-feira, na nossa sessão mediúnica, um espírito veio falar no final, porque quinta-feira foi dia 18 de abril, né? Aniversário da doutrina espírita, né? Lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Então o espírito veio falando um pouco da doutrina espírita. E ele faz um comentário muito interessante, que aqui eu não vou lembrar na íntegra, só sintetizado. Ele diz assim que antes do conhecimento,
Antes das informações espíritas, pelo menos para nós aqui do Ocidente, a gente podia reclamar. E a gente reclamava por quê? A gente reclamava porque era ignorante. A gente reclamava porque a gente não entendia. Porque que Deus, sendo amor, as pessoas sofriam tanto. A gente reclamava porque a gente não entendia ter uma doença séria. A gente reclamava porque a gente não compreendia um monte de coisa que acontecia com a gente. Agora, depois da doutrina espírita, depois do conhecimento, a gente pode continuar reclamando. A gente tem livre-arbítrio. Só que agora não é mais por ignorância, agora é por rebeldia. Agora é rebeldia. Ninguém aqui em sã consciência pode fazer uma reclamação justa e dizer assim, eu estou reclamando porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Olha, talvez você não tenha as informações dos teus tropeços da encarnação passada, mas o que acontece com você é um indício que te informa onde você tropeçou. Ou não é assim? Ou não é assim? Quando Kardec pergunta aos espíritos como que a gente vai saber quais eram os nossos defeitos do passado, os espíritos diziam assim, observai a inclinação que vocês têm. A inclinação, a tendência, toda a inclinação que você tem hoje, a inclinação negativa, é um esboço daquilo que você mais errou no passado. Olha, e não tem jeito da gente pensar de outra forma. Outro dia, eu até dizia, e isso também é uma verdade, que a gente não tem que ficar lembrando toda hora que é espírito devedor. Tipo assim, a gente não presta. Mas não precisa ficar repetindo isso, fazendo propaganda para todo mundo, né? Guarda segredo, guarda só com você. Você não precisa ficar falando, eu não presto, eu não valho nada. Sim, todo mundo sabe, né? Então a gente não precisa ficar lembrando toda hora, eu tenho um karma muito pesado, coitado de mim. Agora, esse raciocínio que nós estamos fazendo, ele é muito interessante, porque ele nos faz compreender melhor a vida, sem que a gente se perca justamente na revolta, justamente nas situações mais dolorosas, que a gente, sem o conhecimento, pode acabar caminhando. Ainda hoje, eu conversava com uma jovem que vem passando uma luta muito difícil mesmo, e eu perguntei assim a ela, em algum momento você se revoltou com Deus? Em algum momento você pensou em abandonar a sua fé? E ela me respondeu, não, não. Eu não estou conseguindo enfrentar a situação. Não estou conseguindo vencer essa etapa. Mas em momento algum eu deixei de confiar em Deus. Então, é uma coisa interessante, porque ao conversar com a gente, ela chora muito, ela derrama muitas lágrimas, não é? Ela se emociona, mas nenhum traço de revolta, nenhum traço de rebeldia. É um pouco de evolução? É, mas também o conhecimento que não lhe deixa se revoltar. Porque, afinal de contas, se a gente fosse revoltar, a gente até pode, com a gente mesmo. A encrenca que você se meteu só diz respeito a você. O fundo do poço onde você se encontra foi você que caiu. A situação dolorosa que você vive foi você que criou para você. Ponto, é uma matemática lógica. A gente só não sabe se é nessa vida ou se é na outra. Se é nessa encarnação ou se é na outra. Mas é fato. Isso é fato. É isso que a doutrina espírita nos esclarece. E é interessantíssimo a gente pensar assim, porque isso exime Deus de qualquer responsabilidade. A gente para de enxergar Deus como se fosse um jogador de dados, dando alegrias para uns e tristezas para outros. Dias venturosos para alguns e dias de tormentos para os outros. Deus é Deus, nos ama a todos e nós, pelas escolhas que vamos fazendo, vamos tendo a dificuldade. Agora sim, é importante a gente lembrar, até uma pergunta que nós vamos responder na live de domingo. Você não tem necessariamente que pagar o mal, porque essa expressão é uma expressão muito forte, que poderia nos levar a pensar que a lei de Deus é ferrenha. Não. Essa percepção de olho por olho, dente por dente, foi lá de Moisés. Você tem que evoluir. Você tem que melhorar.
Você tem que, de alguma forma, consertar as besteiras que fez. Isso não significa necessariamente sofrer. Isso não significa necessariamente sofrer. Quase sempre o sofrimento é uma escolha pessoal. Ah, eu estou sofrendo muito. Vou pegar um exemplo aleatório. Eu sofro muito, eu estou numa depressão profunda, eu tomo 6 remédios por dia, porque eu tenho uma culpa muito grande, porque o meu pai envelheceu, eu coloquei ele num asilo, e eu me arrependi, mas agora ele já morreu, e eu não posso pedir perdão para ele, eu não posso mais voltar no tempo, eu não posso mais acolher meu pai. Então eu estou sofrendo em depressão. Está sofrendo por que quer. Isso é uma escolha. Porque a partir do momento que você se arrependeu, que você se deu conta que fez uma besteira e o seu pai já morreu, vá cuidar de tantos e tantos idosos que estão por aí em tantos e tantos asilos, casas de repouso, que você pode ir cortar o cabelo, fazer a barba, conversar, levar um leite, levar alguma coisa, ajudar dentro daquilo que você sabe e pronto. Você vai continuar com a dor de ter errado, mas o sofrimento e a depressão você não terá mais. Porque você terá a paz de consciência de ter reconhecido o seu erro, e mesmo que você não esteja tendo a oportunidade de fazer pelo seu pai, porque ele já foi, você está fazendo para uma outra pessoa, compensando o mal que você fez. Pronto. É a mesma coisa de uma mulher que, mais velha, percebe a besteira que fez quando na adolescência de ter cometido um aborto. E aí ela vai fazer consciência de culpa, se sentir a pior mulher do mundo e não vai conseguir engravidar. E às vezes ela até engravidaria. Às vezes aquele espírito que foi impedido poderia até voltar. Ela poderia ter outros filhos. Não é regra. Né? Não é regra dizer assim, não. Então a mulher que fez um aborto numa outra encarnação, ainda que nessa, ela não vai ter mais filhos porque ela lesou o perispírito, sim. Mas para toda regra tem exceção. Talvez ela até teria um filho. Ela poderia adotar uma criança. Ela poderia fazer um trabalho na evangelização infantil da onde ela vai. E isso iria deixar sua consciência em paz. Mas o que a gente prefere fazer? Sofrer na culpa, ficar amargurado, se sentir a pior pessoa do mundo. Aí é escolha. Porque, repetimos, a lei de Deus é de evolução, de melhoramento, de correção. Se você faz isso, acabou o problema. Deu para entender? Outro tópico, também muito interessante. Ninguém cruza o nosso caminho por mera obra do acaso. Por que vocês acham que André Luiz ficou tendo a ideia de ir lá na Câmara da Retificação, ir lá na ala feminina? Por que aquilo ficou lá batendo na cabeça dele? Porque ele tinha que experimentar e viver aquela experiência. Então, e aí tem um detalhe importante, não é? Se ninguém cruza o nosso caminho por mera obra do acaso, a pergunta que a gente tem que fazer, e aí eu estou falando de alguém que cruzou o seu caminho numa relação afetiva, um vizinho, um amigo, o pai, a mãe, o filho, qualquer pessoa que cruzou o teu caminho, como é que ela saiu da tua vida? O que você deixou de marcas? Há pessoas que nós convivemos, uma amizade, por exemplo, e no final de tudo a gente estraga tudo. É uma briga gigantesca e nos tornamos inimigos daquela que era a nossa melhor amiga ou o nosso melhor amigo. E vamos levar aquilo para o túmulo. As pessoas que cruzam teu caminho, o que você faz? Você colabora para que a vida dela seja melhor? Ou as pessoas que cruzam com o seu caminho, você contribui de alguma coisa de negativo na vida dela? Nós falávamos sobre isso em uma outra live, também do domingo, sobre você contribuir para o projeto reencarnatório das pessoas. Quanto você pode ajudar, mas também atrapalhar. Imagine o compromisso que um pai e uma mãe assume criando o seu filho, a sua filha, dentro de vícios, de violência, de agressividade. Imagine uma criança crescendo, vendo o pai chegar alcoolizado em casa todo dia. Imagine uma criança crescendo, testemunhando brigas, palavrões e até agressões físicas entre os seus pais. Imagine uma criança crescendo, vendo as pessoas que moram ali naquele lar
com vícios, como o vício de droga. Ora, esses adultos assumem um compromisso gravíssimo, porque isto, sem dúvida alguma, basta estudarmos Freud, isto vai influenciar decisivamente a vida desse espírito quando ele for adulto. A não ser que seja um espírito mais evoluído. Aí tudo bem. Mas se for um espírito inferior ou em condição mediana de evolução, esse espírito vai carregar essa realidade para a idade adulta e os adultos que cuidaram dele acabam contribuindo negativamente para aquele projeto reencarnatório. Olha como isso é grave, olha como isso é sério, como você entra e como você sai da vida de uma pessoa. Isso é muito grave, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Eu já contei essa história aqui. Permitam-me repeti-la. E depois eu vou contar a segunda parte da história. Eu tive uma cliente que, quando ela foi pela primeira vez me buscar como terapeuta, foi uma coisa muito interessante. Porque nós não sabíamos do que se tratava o caso. Ela chegou no nosso consultório e disse assim: eu vim aqui para o senhor me ensinar a morrer. Eu, a princípio, pensei tratar-se de um caso de depressão, de alguém que estava com a ideia de se matar. Mas não era. E aí ela me contou rapidamente sua história. Jovem, bonita, 32, 33 anos, um cabelo muito bonito até o meio das costas. Ela havia sido diagnosticada já há alguns anos com uma doença extremamente invasiva, grave, e ela foi peregrinando de médico em médico, de tratamento em tratamento, de cirurgia em cirurgia, e no último estágio, ela tinha tentado um tratamento caro, de um tratamento inovador, que também não deu resultado. E aí o médico chegou para ela e disse assim: olha, é o seguinte, não tem como a gente fazer mais nada. Não adianta nem você ficar hospitalizado. Você sabe o que você tem, você sabe que a doença ela já está em vários órgãos, então não há mais o que fazer. Você vai para casa, porque, assim, você vai morrer. E aí ela me disse: então, Aguinaldo, e como eu recebi essa notícia que eu vou morrer, eu nunca pensei sobre a morte. Para onde eu vou, se existe plano espiritual, se não existe, se existe céu, se existe inferno. Mas agora, como o médico falou que eu vou morrer, eu vou ter que me preocupar com isso, porque eu vou. Agora não é mais uma possibilidade distante, é uma coisa real que vai acontecer logo. Então eu vim aqui para você me ensinar a morrer. Aí eu disse assim para ela: e quanto tempo nós temos? Ela disse: olha, o médico me disse que, na melhor das hipóteses, 9 meses. Na pior das hipóteses, 8 meses. Eu digo: não. Em 8 meses, 6 meses, eu te ensino a morrer legal. Você vai morrer bem pra caramba, fica tranquila. E aí nós começamos a fazer uma terapia que fugiu a terapia. Nós começamos a fazer uma preparação, realmente. Eu fui dando informações para ela sobre a vida, depois da morte, como é que acontece, como é que é a desencarnação, o que ela teria que fazer do outro lado, e tudo mais, e tal, e tal. E ela foi a minha cliente por mais 3 anos. Por mais 3 anos. E aí vocês vão perguntar assim: mas o que é que mudou? A vontade dela de viver. Ela tinha uma gana, uma vontade de viver, uma alegria. Eu nunca, nos atendimentos que eu fiz com ela, eu nunca lhe vi chorar. Só a última terapia. A última terapia ela chorou. Porque ela já estava com dificuldade, não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia mais dirigir, chegou no consultório com muita dificuldade. E ela disse: olha, Aguinaldo, você sabe que hoje é a despedida, né? E eu, né, tentando animar, disse: daqui nada, que despedida o quê? Nós ainda vamos fazer muita terapia. Ela disse: não, hoje é a última, você sabe que é a última. E realmente ela não conseguiu voltar mais. Daí 3 meses, ela havia desencarnado. Mas ela ainda viveu 3 anos. 3 anos. Por conta da sua vontade de viver. Aí, já que nós estamos falando sobre esse assunto, há mais ou menos 1 ano atrás, eu contei essa história, né? Porque assim, eu pulei esse pedaço.
Ela tinha um cabelo lindo, como eu disse, até o meio das costas, e com a quimioterapia, ela naturalmente raspou a cabeça, né? Ficou totalmente sem cabelo. E a gente brincava com aquilo, né? Disse, nossa, você tá carequinha agora, né? Parece um amigo meu lá do centro, né? Mas ele fez implante. Mas melhor você não fazer, né? Assim, só para alegrar, né? Só para alegrar. E ela brincava com aquilo, ah, mas você viu como é que eu fiquei bonita, carequinha e tal? E sim, aí depois, e isso foi, ela teve que raspar a cabeça logo no início do tratamento. E eu contei essa história lá em Ilhéus, em um dos eventos que eu participei. Quando eu terminei a palestra, Lindomar me disse assim, olha, a moça estava do seu lado. E ela já estava com o cabelo comprido, jogando de um lado do outro, dizendo assim, ó, meu cabelo aqui já cresceu. E ela pediu para lhe dizer que você fez bem o seu trabalho, ela morreu muito bem. E ela pediu para te perguntar se você quer que agora ela ensina você a morrer. Eu digo, não, por enquanto não. Fala para ela que não há necessidade, não estou nem um pouco interessado nisso por enquanto, né? Então, assim, é bacana por isso. O próximo item. Quando nós perdemos a chance do reajuste, fica mais difícil para a próxima. Porque a gente sabe que as pessoas difíceis, que às vezes surgem na nossa vida, é devolução. Sabe aquele negócio que você compra no mercado, você chega em casa, está mofado, está vencido, está estragado, e você vai fazer uma devolução? Então, a vida está te devolvendo o familiar que você estragou. Olha que coisa interessante da gente pensar. Não é por causa disso que você vai aguentar qualquer tranqueira na sua vida, né? Não é por causa disso que você vai acolher qualquer ogro na sua existência, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, né? Que aí é falta de amor próprio, é diferente. Aí é falta de amor próprio. Mas, de uma maneira geral, é isso. Aquelas pessoas que você prejudicou, aquelas pessoas que você feriu, aquelas pessoas que você machucou, a vida te devolve. Na condição de um filho, na condição de um pai que vai desenvolver um problema sério de saúde, você vai ter que cuidar. Na condição de uma esposa, de um marido mais complicado que você vai lidar. Então, assim, diante daquele familiar, eu estou falando familiar porque são as pessoas mais próximas. Diante daquele familiar mais difícil, mais complicado, que você está ali na luta, você não quer abandonar porque você ama, mas todo dia um desafio novo, e você chora e você tenta amar, você poderia se perguntar assim, o que será que eu fiz com essa criatura para ela surgir na minha vida desse jeito? Eu me lembro, e aí Dona Benedita me ajudou bastante. Dos 4 filhos que eu tenho, a Miriam sempre foi a mais complicada. Eu posso dizer que ela não assiste as palestras mesmo, não vai nem ver lá no canal. Então não tem perigo de eu falar mal dela, né? Já que ela não está aqui. De vez em quando a gente fala, né? Outro dia minha mãe ligou para mim e disse assim, minha mãe é mal educada às vezes. Ela disse, nossa, Aguinaldo, quanto tempo que você não vem na minha casa? Você não aparece mais aqui? O que eu te fiz de mal para você não vir aqui? Eu disse assim, ó, eu vou fazer uma lista e te mandar por e-mail. Ela desligou o telefone na minha cara. Ah, pô, de educação, só porque eu falei. É brincadeira, tá? Eu falei mesmo, não, que eu falei é verdade, mas eu falei de brincadeira. E assim, a Miriam sempre foi a mais complicadinha. Melhorou depois que casou. Casou, arrumou a cabecinha, né? Ela sempre foi mais avoada, né? Digamos assim. E houve um período, antes dela casar, que a gente teve uma dificuldade muito grande de relacionamento. Muito complicado. Que a tensão ficou mais séria. A ponto dela não querer mais ficar na nossa casa e morar com a minha irmã, tia dela. E eu disse assim, eu fiz uma autoavaliação, isso é importante da gente fazer. Onde é que eu errei? Né? Qualquer situação que você viva, que não esteja legal, não culpe os outros. Não diga que a culpa é só do outro. Faça uma autoanálise, seja honesto com você mesmo. No que eu contribuí para isso acontecer? Qual foi ou qual é a minha parcela de contribuição para essa situação chegar onde chegou? Eu fiz essa autoanálise. E, sinceramente, modéstia à parte, não achei problema nenhum. Bom, os erros aconteceram, como qualquer pai, qualquer mãe,
mas nada que justifique isso. Bom, que siga a sua vida, estou tranquilo, consciência em paz. E passou um tempo, Dona Benedita veio conversar comigo. E tem uns espíritos que a gente não gosta muito de conversar, né? Não gosta muito, porque assim, eles são tão lúcidos. A gente é cheio de razão. Aí que você conversa e vê que está tudo errado, né? E ela disse assim para mim: se eu fosse você, ia atrás dela e tentaria resolver a situação. Eu disse assim: sim, mas a escolha foi dela. Eu não tenho culpa nenhuma da rebeldia de adolescente que ela tem. E ela disse assim para mim: não é só rebeldia de adolescente. Você a prejudicou muito na encarnação passada. E eu posso lhe dizer, inclusive, ela não tem consciência, mas ela já reencarnou com uma grande mágoa de você. Então, essa atitude não é só rebeldia de adolescente, é um reflexo do que foi vivido lá atrás e que agora, como ela deixou de ser criança, é adolescente, está nessa fase, está vindo para fora. Então, se eu fosse você, mesmo você não tendo culpa nessa atual existência, iria tentar resolver a questão. E aí, com essa informação, então, a gente foi tentando buscar, e depois a coisa acabou se resolvendo. Aí ela aprontou outra e teve 4 filhos de uma vez. Aí eu não perdoei também, porque aí, pelo amor de Deus, 4 crianças dando trabalho, aí não dá, não, né? Aí também eu já fiz a minha parte, né? Porque tem espírito que não aprende, né? Agora há pouco eu tirei uma foto da Cecília e do Alexandre lá brincando na evangelização, né? E mandei para ela, né? Olha aqui os garotos. Ela disse assim: nossa, que lindos, estão brincando. Por enquanto é só os dois, né? Eu digo: eu entendi. Por enquanto, sim. Vai apelar para o sentimentalismo, né? Então, pessoal, é isso. Eu acho que esta é a reflexão que nós temos que fazer. Nós tivemos a ideia de trazer, inicialmente, essas 2 vivências de André Luiz, as suas 2 experiências mais constrangedoras no mundo espiritual, para a gente poder pensar que todos nós estamos vinculados a essas situações, porque todos nós temos relacionamentos. É claro, e vale a pena fazer esse parêntese, que quando o outro não quer, quando você faz a sua parte e o outro opta por se distanciar, aí o problema é dele. Aí você fica em paz com a sua consciência. Olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Não deu. A pessoa não quis. A pessoa não quer. Vai com Deus. E aí você fica em paz com você. Ter uma postura correta não significa que você tenha que conviver com a pessoa. Você pode perdoar uma pessoa que te traiu, e isso significa não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não querer, não desejar vingança, mas não querer mais conviver com ela. É um direito. Olha, te perdoo, não quero o seu mal. Nós podemos ser amigos, mas assim, comigo eu não quero mais você. E tudo bem, porque também é um direito. E quando o outro é muito problema, a gente vai deixando o outro caminhar mais distante da gente. Existem separações, agora eu estou fazendo uma outra análise, tá? Para ficar bem claro. Existem separações que, por mais dolorosas que sejam, estão evitando males maiores. Podem acreditar. Estão evitando sofrimentos maiores. E aí, então, é o momento da gente avaliar, da gente pensar, da gente refletir. O que pode ser feito? Qual é a minha, como eu disse agora há pouco, a minha parcela de responsabilidade? Qual é a parcela do outro? Até que ponto eu estou com vontade de levar aquilo adiante? E até que ponto eu quero dizer assim, para mim deu. Para mim deu, não dá mais, eu vou até aqui, eu não tenho condição de fazer mais isso. E tudo certo. Agora, essa necessidade de você jogar limpo e de você dizer o que precisa dizer e pedir desculpa se precisar de desculpa, é melhor você fazer aqui do que esperar chegar do outro lado, porque sem dúvida nenhuma, do outro lado vai ser um pouquinho mais complicado, tá certo? Então essa foi a nossa palestra de hoje, atitudes e consequências. Ela logo estará no canal, as pessoas vão assistir
porque nós estamos gravando hoje. Aliás, hoje foi postado no canal a terceira parte do estudo Como Vivem os Espíritos, a vida dos espíritos no mundo espiritual. E nós vamos fazer a quarta parte, quarta e última, pelo amor de Deus, né? Se Deus quiser, a última, né? Se eu conseguir terminar o estudo, na próxima quarta-feira, né? Então, a todos muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Sim, terminamos. Vou pedir para a Márcia coordenar o passe. Aos amigos do canal, muito obrigado, fiquem com Deus. E a nós outros que estamos aqui, vamos nos